dia, bom sábado a você que nos assiste. Seja muito bem-vindo para participar conosco da lição da Escola Sabatina. Durante todo esse trimestre, estamos estudando uma lição que nos ajuda a nos prepararmos para o tempo do fim. E hoje vamos estudar sobre um tema muito específico que fala sobre a mudança da lei. Você pode acessar as nossas lições através do site do mais.cpb.com.br. Para compartilhar então essa lição conosco, nós temos dois colegas aqui que sempre estão com a gente. O Shinji, que bom que você está aqui com a gente, Shinji. Obrigado, Mônica. Seja bem-vindo. Obrigado. E o Rômulo também. Obrigado. Que Deus possa nos abençoar. Amém. Nós vamos então pedir as bênçãos de Deus para esse estudo e eu peço que o Shinji faça uma oração para a gente, por favor. Vamos orar. Nosso querido Deus, Senhor, muito obrigado pelas tuas bênçãos. Obrigado, Senhor, por uma manhã tão maravilhosa, por mais um sábado. Pedimos agora a unção do teu Santo Espírito para o estudo desta lição. Pedimos e agradecemos por Jesus. Amém. Amém, Senhor. Eu gostaria de iniciar esse estudo lendo o nosso verso principal. Se você quiser acompanhar conosco, está no livro de Daniel, capítulo 7, versículo 25, que diz o seguinte: proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos, e por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Esse texto parece um pouco complexo às vezes, né? Mas ele fala sobre a mudança da lei de Deus. E quando a gente vê assim, a maioria das pessoas não tem dificuldade em aceitar a lei de Deus, né? As pessoas concordam que a gente deva honrar pai e mãe, que a gente não mate, que não adultere, que honre a Deus. Essas coisas geralmente as pessoas aceitam, né? Mas existe uma lei de Deus, que seria especificamente o 4º mandamento, né? Que é a lei de guardar o sábado, que existe uma mudança, né? E a gente vai estudar isso. Por que essa mudança? Se a Bíblia parece tão clara, né, em dizer os mandamentos de Deus, e os outros parecem tão claros para as pessoas, mas esse especificamente não, né? E a gente vai começar então a estudar isso especificamente. Eu gostaria de começar com você, Shinji, que existe uma promessa em Romanos 8:1, que ela diz o seguinte: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. E algumas pessoas pensam que porque não há condenação, que em nome de Jesus a gente pode fazer todas as coisas, né? Explica melhor isso pra gente. Então, essa é uma promessa maravilhosa e todas as promessas que Deus faz pra gente, essas promessas são cumpridas, né? Deus é um Deus tão maravilhoso que todas as coisas que Ele promete fazer por nós, determina, as coisas acontecem de fato, né? Nós temos certeza, confiança disso, porque Ele tem demonstrado na vida de cada um de nós. Porém, nós seres humanos, nós temos essa prerrogativa que não deveríamos ter, de querer fazer as coisas do jeito que a gente quer, né? E o que vai diferir o povo de Deus, aqueles que obedecem a Deus, que amam a Deus, daqueles que não, uma das coisas é o sábado, a obediência do seu 4º mandamento, né? E quem ama Deus obedece aquilo que ele determina. E Paulo falou em Romanos, capítulo 7, de 15 a 25, que nós temos uma luta constante de querer fazer o certo, né? Nós, muitas vezes, a nossa mente, queremos fazer a coisa da maneira certa, como Deus quer. Mas o nosso corpo, através das nossas ações, as nossas pernas, os nossos olhos, os nossos ouvidos, fazem justamente o contrário, aquilo que é errado. Então, essa promessa é justamente isso, dizer: você tem a promessa de que você será salvo, mas faça as coisas de acordo com o que eu determinei para você fazer, né? Deus é amor, Deus nos dá a cada dia na vida de cada um de nós provas materiais maravilhosas de que a sua promessa será cumprida, mas basta que nós obedecemos aquilo. Jesus já morreu na cruz por nós, a nossa salvação está garantida, mas não é por isso que estaremos salvos. A coisa principal, sim, foi a morte de Jesus. Mas nós temos que, através dos nossos atos, da nossa obediência aos seus mandamentos, a cada dia provarmos que somos merecedores de estar lá, através da nossa obediência. É isso que ele fala aqui. E aqui a lição, Rômulo, ela estabelece uma relação entre a lei e o pecado. Existe essa relação? Existe. Essa é que é a parte interessante. Vamos pensar Deus no momento da sua criação.
diante de todos os seres celestiais, as mesmas regras que são estabelecidas para nós hoje, seres terrenos, elas são oriundas de um princípio espiritual. Os mesmos valores que temos hoje, intrínsecos a nós, que foi demonstrado lá no monte, quando Deus entrega a tábua com os 10 mandamentos para Moisés, esses mesmos mandamentos já eram observados no céu. E é engraçado, fala assim, como assim já era observado no céu? Quando Jesus fala que Satanás, ele é homicida antes da criação do mundo, quer dizer que ele já tinha por si, na sua natureza, a prática da não observância de um mandamento que é não matarás. Mas no céu, matar, o conceito de matar de Deus, ele é muito mais abrangente, muito mais amplo do que aquele que nós trabalhamos estrito senso. Por exemplo, quando o Senhor diz que não é para matar, ele fala, olha, cuidado, porque às vezes com uma palavra você consegue provocar a morte, não propriamente com um ato físico você mata, com a sua palavra você pode matar alguém. Né? Então, a lei, qual que é a finalidade dela? Pense você na frente de um espelho. É para reparar aquelas ações que o tempo está promovendo em você, são as rugas, o envelhecimento e até mesmo determinados desajustes no cabelo. Para quê? Para você se ajustar. Então a lei, ela mostra para nós o quão imperfeito nós somos. E quando nós nos deparamos, Paulo diz assim, quando você chega nessa condição de olhar para a lei ela não vai vir te condenar no conceito de morre fulano. Não. Ela vai dizer para você que a sua condição está contrária aos princípios e valores de Deus, mas ela te aponta uma alternativa. Ela te aponta uma saída. Aí Paulo fala assim, você tem esse constante conflito, você quer obedecer à lei, mas você não consegue, como o Shinji observou, você não consegue obedecer à lei. Por quê? Porque a nossa natureza está completamente condicionada a se autossatisfazer. E quando, na verdade, Jesus disse que é o inverso disso. Nós devemos de morrer para nós mesmos e viver para Ele. Aí diz assim, puxa, Romanos 8:1. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Bom, aí eu vou lá e observo Zacarias capítulo 4. Um homem dentro da tribo de Israel com um ofício de honra. Ele era sumo sacerdote no seu momento. Ele se apresenta diante do Deus Altíssimo. A Bíblia diz que Satanás se lhe opõe à direita e lhe faz acusações. Em que Satanás se apoiou para poder acusar? Ele se apoiou dentro dos princípios da Bíblia. Você está brincando? Não. Ele pegou todas as observações que deveria de ser seguida pelo sumo sacerdote durante a sua prática diária, que ele deveria de se manter dentro da medida do possível incorrupto, para poder então ter condição de interceder por alguém. Então Satanás o que faz? Vem reivindicar diante de Deus aqueles pecados e dizer assim, ó, embora ele seja sumo sacerdote, ele tem pecado. Só pode estar brincando. Aí o Senhor entende e diz assim para Satanás, não o desqualifica. Pelo contrário, é verdade. Ele é como um tição tirado do meio do fogo. A condição dele é terrível. Você está certo. Porém, ele dá ordem a um anjo que vai lá e troca as vestes do sumo sacerdote. Por mais que o sumo sacerdote estivesse fazendo algo, diante da perspectiva de Deus, ele diz assim, embora você faça tudo correto, se isso for ser utilizado para se justificar diante de mim, é como um trapo de imundície. Isaías 66. As suas ações, por mais maravilhosas que elas sejam, se ela for ser utilizada para se justificar, trapo de imundície. E Deus então diz o quê? Você tem que produzir boas ações? Sim, porque para isso nós fomos feitos. Deus nos constituiu com essa finalidade. Satanás sempre vai debater com a gente, sempre com os princípios da Bíblia. É só lembrarmos de Jesus, Mateus capítulo 4. Quando Jesus é levado para o deserto para ser tentado. Quais são os 3 elementos que Satanás utiliza? Utiliza 3 princípios bíblicos para provocar Jesus. E em que Satanás nos confronta? Dentro dos princípios bíblicos. E qual é o princípio que Satanás, nesses últimos dias, tem fortemente batido? O 4º mandamento. Por quê? Porque esse tem sido um dos pontos mais difíceis, porque a gente consegue fazer assim, atribuímos o 4º mandamento exclusivamente para o povo judeu, quando na verdade ele não é exclusivo do povo judeu, e todos os outros nós o fazemos. Quando o fazemos por ignorância, a Bíblia é muito clara, que Deus não vai levar em conta o pecado da ignorância, mas aquele pecado consciente que eu determino, não quero fazer, aí Deus não vai considerar. E é uma... Pode falar. Deus, ela não é um problema, ela é santa e boa.
ela aponta para o pecado, ela mostra, através da lei, ela mostra qual é o pecado. Mas ela não traz a solução de como resolver o pecado. A solução está em Cristo, está em Jesus. E é interessante, né, Shinji, porque assim, quando a gente começa a ver o início da Bíblia, era uma coisa intrínseca as pessoas guardarem o sábado. Né? Todo o povo guardava o sábado, não existia esse questionamento, digamos assim, né? Até a gente depois vê no tempo de Cristo, se guardava de uma maneira um pouco equivocada, né? Era como um fardo e não como um deleite, como deve ser, né? E como houve na Bíblia, como que as pessoas justificam essa mudança do sábado para o domingo? Eles utilizam coisas fora de contexto, né? Sim. Então, assim, e é justamente isso que eu falei, são coisas que vão nos diferenciar, que nos diferenciam aquele povo que segue aquilo que Deus quer, né, e aqueles que são desobedientes. Na educação, o que está em moda, em voga hoje, principalmente no trato com as crianças, é uma coisa chamada a síndrome do imperador, né? Não sei se já ouviram? Já ouvi. Né? Que são os pais permissivos que deixam os filhos fazerem aquilo que querem, né? Eu acho que nós temos hoje muito, talvez o cristão imperador, né? Ele quer obedecer a Deus, mas faz as coisas da maneira que ele quer, né? Então, essa diferenciação não parece uma coisa muito importante, mas isso aconteceu e vai acontecer e tem acontecido, né? A gente tem alguns exemplos, né? A gente está vendo aqui, por exemplo, uma das coisas que eles que usam como justificativa para essa troca, né? É que em homenagem à ressurreição de Jesus, mudaram o dia de descanso para o domingo. Mas assim, teologicamente não existe uma razão plausível para isso. Isso não é mudança de lei, né? Deus instituiu os 10 mandamentos, Deus teve todo um trabalho de colocar nas tábuas da lei para Moisés trazer para o povo, né? Isso ser difundido para os gentios também. E será que Deus mudaria simplesmente porque houve essa homenagem da ressurreição de Jesus? É uma coisa que não é compatível, né? No entendimento da gente. Um outro exemplo que eles usam também, em João 20, de 19 a 23, foi que quando os discípulos estavam reunidos na sala em que Jesus apareceu, né? Isso era um domingo, né? E por conta disso é justificável que mude, mas nem reunidos eles não estavam para pregar, nem era isso. Eles estavam com medo do seu próprio povo, judeus, que poderiam persegui-los naquele momento. Eles né? acharam que eles eram os próximos. Exatamente, né? Então não é plausível também. E uma outra coisa, a gente vê em 1 Coríntios 16, de 1 a 4, né, que no primeiro dia da semana eles estavam guardando recursos monetários para levar à casa do Senhor. Mas também não é plausível isso. Sim. Na verdade, todos nós, no primeiro dia da semana, deveríamos separar exatamente o nosso melhor para entregar para Deus, devolver o seu dízimo, né? E também em Atos 20, de 6 a 7, Paulo também, tem uma passagem que Paulo pregou, né? Provavelmente no sábado o dia inteiro, né? E lá, como nós, é de nosso costume, no pôr do sol já é um novo dia, né? Sim. Que então no sábado à noite já vira o domingo. E talvez Paulo tivesse se delongado um pouco na sua pregação e avançou no domingo, e por conta disso justifica-se também que tenha mudado para o domingo. Então assim, no meu ver, e no autor diz aqui na lição dessa semana, que são justificativas um pouco vazias, no sentido de ser tão contundente, de chegar a mudar uma lei que foi feita com tanto carinho para nós. Então, não vejo justificativa plausível para isso. Sim. E é interessante, eu não sei se vocês já escutaram, né? Mas eu já ouvi pessoas dizendo que, na realidade, não importa o dia que você adore a Deus, você escolhe um dia que é mais apropriado para você, né? Então, assim como você falou mesmo, as pessoas vão deturpando conforme aquilo que é mais conveniente para elas mesmas. Né? Então, realmente, são maneiras de você tentar justificar aquilo que já está claro. Né? Essa colocação do Shinji foi muito boa, pelo fato de que, se nós voltarmos um pouquinho, alguns milhões de anos atrás, nós vamos nos deparar com um cidadão chamado Caim. Havia sido feita uma regra, e o próprio que deu o exemplo foi Deus. Gênesis 3:21 fala que Deus é quem pega o cordeiro, traz até Adão e Eva e imola esse cordeiro para eles. A partir daquele princípio, sabia-se
que era necessário o derramamento de sangue. Hebreus 9, 22. Sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Então, naquele momento, era necessário. Sabia-se desse princípio. Mas o que Caim vem trazer para Deus? É o que, às vezes, em um contexto egoístico, nós fazemos. Olha, Deus é tão grande que qualquer coisa que eu trouxer para Ele, tá bom. E, na verdade, não. O princípio de Deus é inviolável. O princípio de Deus é imutável. Porque se nós aceitarmos a mudança desse quarto princípio de Deus, nós estamos dizendo que o nosso Deus não é consistente em si. Ele não é autêntico em si. Então ele pode ser mudado de acordo com as épocas, as estações e os anos. E isso se torna algo muito prejudicial para nós. Por quê? Porque esse conceito ele já era oriundo lá da Mesopotâmia, quando os outros povos cultuavam a outros deuses e os seus deuses se adequavam às culturas de outras nações. E o nosso Deus é assim? Pelo contrário. O nosso Deus, se ele faz o que a gente chama de acepção, ele o faz com propriedade. Ele diz assim, olha, dentre todos os chamados deuses existentes, eu sou o Deus máximo de todos. Nenhum outro Deus existe além de mim. Se existe algum outro Deus, veio derivado porque quis se tornar Deus por minha criação e porque eu o fiz. Caim o que faz? Leva para o altar de Deus o quê? A Bíblia diz que Caim não levou o ruim, pelo contrário, ele levou os frutos da terra, né? Da terra. E era isso que Deus queria? Não. E aí nós fazemos o quê? Não, Deus quer que eu dê o melhor para ele. Pode ser qualquer dia da semana. Mentira. Porque se fosse qualquer dia da semana, Deus não traria no quarto mandamento. Não estaria especificado, né? Eu queria que você falasse um pouco agora, Rômulo, como que é esse sábado no Novo Testamento especificamente? Então, nós temos um detalhe aqui que foi a perda de alguns princípios do sábado. Quando nós falamos do sábado, nós temos que voltar lá no Gênesis. Primeiro objetivo de Deus. Para que serve o sábado? Para determinar publicamente quem é Senhor da sua vida. Quando você se batiza, você está anunciando para todo mundo o quê? Que a sua fé passa a se tornar vívida diante daquela declaração pública e aquele homem velho já não existe mais. O que é o sábado? Pensa num batismo espiritual. É o sábado. Como assim um batismo espiritual? Quando você aceita o princípio legítimo do sábado, você está declarando diante de todo o universo. Eu tenho um Deus criador que rege e estabelece as normas e diretrizes da minha vida. Nós fazemos isso. A questão foi que se perdeu as três coisas que Deus fez no Jardim do Éden. Descansou, guardou e o santificou. Foram as únicas três coisas que Deus fez. Santificou, guardou. E o que acontece a partir desse princípio? Aí o povo de Deus, através dos seus legitimados religiosos que tinham a responsabilidade de ensinar, começaram a sobrecarregar. Aí começaram a inventar normas que não eram condizentes. Passaram a dar valores às coisas, a principiar coisas e não pessoas. A ponto de Jesus falar assim, vocês são tão perdidos no princípio do sábado, que se houver a necessidade de vocês socorrerem uma ovelha de vocês, um bezerro de vocês, que caiu dentro de um poço, vocês chamam os amigos de vocês porque é uma vida, não pode se perder. Mas vocês não sabem atender às necessidades dos seus irmãos, porque isso lhes é pesado. Isso lhes torna um fardo. Aí Jesus falou assim, os valores de vocês estão perdidos. Isso vocês têm que recobrar. E no Novo Testamento, o que Jesus vem fazendo? Jesus vem voltando ao princípio do Éden. É só a gente olhar o comportamento de Jesus. O que era importante para Jesus? As pessoas. A comunhão com Deus, porque a gente, se quisesse saber onde Jesus estava no sábado, era fácil. Ia nas sinagogas, ia no templo, onde houvesse uma igreja, Jesus estava lá congregando. Tanto que ele abre o livro de Isaías, no capítulo 53, e narra o livro de Isaías, ensina o livro de Isaías, a passagem. E o mais interessante é que Cristo, além de fazer a comunhão dele com Deus, declarando que Deus é o Criador de todas as coisas, ele começa a atender às necessidades das pessoas. E ele vai de encontro às necessidades mais primárias.
Se era uma enfermidade, ele atende a enfermidade. Se era comer, ele dava de comer. A ponto das pessoas falarem assim, Senhor, não é lícito no sábado os seus discípulos vindo no caminho pegarem espigas e comer. Aí Jesus fala assim, poxa, vocês nunca leram que Davi fez isso? Sim. Entrou no templo e pegou o pão da propiciação e comeu. Como assim vocês podem estar preocupados com isso? Não é isso o que importa é a pessoa. Desde que a ação ela não interfira no seu relacionamento com o teu Criador no dia do sábado, a pessoa é importante. Sim. Nós temos que ter realmente uma ordem de programação, como o Shinji comentou, dos apóstolos lá no livro de Atos, que no domingo fizeram a arrecadação, mas era já se preocupando com o próximo sábado, como eles iriam fazer se preparando, isso. né? Se preparando. Temos que fazer isso. É lógico, mas existem aquelas chamadas exceções lógicas. O que é uma exceção lógica? Você está indo para sua casa, toma conhecimento de que um irmão seu está desprovido de algum alimento. E naquele momento você sabe que na sua casa também não tem. Puxa, eu vou esperar o camarada, não vou orar por ele. Jesus até fala sobre isso. O que adianta você orar e despedir o camarada com fome? Senhor, no sábado o Senhor buscou sempre atender as necessidades. Eu posso ir lá no mercado, eu vou comprar o produto, o alimento, porque em primeiro lugar está a vida da pessoa. Opa, fazer isso é adorar a Deus? É óbvio que é adorar a Deus. Então Jesus o que ele fez? Restabelece dentro do Novo Testamento o sentido real do sábado. Guardado, santificado pelo próprio Senhor Deus. Ele retoma o exemplo de Deus no Éden. É verdade. Antes dele ir embora, ele deixou uma frase bem importante que está ali em João 14:15. Se me ameis, guardarei os meus mandamentos. Se fosse diferente, ele teria dito, né? Algum deles talvez você não precise, a partir de agora, né, da minha vinda, não precisa mais tal mandamento, mas ele não deixou isso. Né? Toda a vida dele, como nosso amigo falou, nos sábados ele pregava, ia nas sinagogas, e assim quando ele partiu, os seus discípulos também, assim como Paulo, quando viajava também, nós temos diversas passagens na Bíblia, né, em Atos e em Romanos, de que pregavam nas sinagogas, né, que guardavam o sábado, então não existe justificativa plausível para isso. Eu queria que você falasse para a gente agora, Shinji, historicamente houve essa mudança, né? Assim, a gente sabe que houve um ponto da história em que se mudou legalmente a guarda do sábado para o domingo. Explica isso para a gente. Então, a tentativa da mudança do sábado para o domingo, ela não tem justificativa bíblica para isso. Não existe. Não existe nada que esteja na Bíblia que justifique essa mudança, né? E nós temos aqui, Daniel 7, Daniel profetizou e falou muito em Daniel, no capítulo de Daniel 7, que ele fala dos reinos, né? Os 4 grandes reinos. Começou com Babilônia, depois veio a Medo-Pérsia, depois veio o Império Romano, não é isso? A Grécia e depois o Império Romano. E depois do Império Romano, ramificado por ele, viria um outro reino, pequeno, menor, que chama de Pequeno Chifre, né? Que justamente justificamos que seja o poder papal da Igreja Católica, que tentou instituir isso da mudança para o domingo, né? E que está em voga até hoje. Mas, na verdade, é uma desobediência total daquilo que Deus determinou para nós, né? Não existe, teologicamente, nada que justifique isso. Eu penso assim, as coisas, os homens, a igreja, em algum momento da história se perdeu, né? Foi para um outro caminho que não era aquilo que Deus queria, né? E se tornou para ela irrelevante um mandamento do que Deus determinou para nós. E que para nós, para o homem, muitas vezes parece irrelevante. Qual é a diferença de um dia para o outro, né? Mas Deus não está aqui para ser questionado. Deus não pede coisas impossíveis para nós e coisas complicadas e complexas. Ele já pediu para muitos no passado, talvez, mas na maior parte das vezes Deus pede aquilo que é possível fazermos, né? Coisas simples de serem feitas. Obedeça os meus mandamentos, faça aquilo que eu determinei para você, porque é para o seu próprio bem. Sim. E nós, às vezes, nós tomamos a petulância de dizer assim, não, mas Deus, tudo bem, mas só essa coisinha eu vou fazer diferente. Assim como o rei Saul fez, Sim. né? Parece tão insignificante, né? Parecia lógico naquele momento de usar aqueles alimentos, os alimentos que estavam disponíveis ali, né? Não matar, não destruir tudo aquilo que tinha sido conquistado.
Mas através do profeta, Deus tinha falado, não quero nem os animais. Sim. Né? Então, tomar o lugar de Deus, isso é muito perigoso. Então, realmente, infelizmente, ao longo da história aconteceu isso, com o edito de Constantino, começou ali e tudo. Então, assim, é uma coisa que nós prestaremos conta, né? Os seres humanos prestarão conta. Aqueles que desobedeceram e desobedecem a cada dia aquilo que Deus quer, né? Será tomado conta disso. Então nós temos a responsabilidade de reverter isso, né? Obedecer aquilo que Deus deixou para nós e que é para o nosso próprio bem, como eu disse. Sim. Né? É um dia que não tem uma razão, uma única razão. E se tivesse apenas uma razão, já deveria ser obedecido. Já deveria, né? Por conta. Mas é um dia bom porque você descansa, você tira das suas atribuições do dia e isso reflete na sua própria saúde. Sim. Né? Mas tem coisa melhor do que você obedecer ao Criador, de você, né, homenageá-lo naquele dia, né, levar, né, se prostrar aos pés dele e receber a sua visita. Tem coisa melhor do que isso? Sim. O Shinji comentou, é algo bem bacana, Mônica, porque assim, qual que é o objetivo? Em tudo, Deus deu o exemplo. As pessoas querem adorar a Deus com criações próprias. Em tudo Deus deu o exemplo. Moldando, né? Esse aqui é o detalhe. Quando Deus faz, diz lá Gênesis, capítulo 2, versículo 1, 2 e 3, que o Senhor no sétimo dia, tendo visto tudo que havia feito, abençoou, santificou, separou, guardou. Foi isso que Deus fez. Ele deu o exemplo. Quando Cristo veio à Terra, Cristo fez o quê? Deu o exemplo. E o problema é que nós não gostamos dos exemplos que recebemos, porque não o achamos satisfatório, não achamos suficiente. Aí nós que somos o pequeno barro, lá em Jeremias 18 diz, começamos a contender com o olheiro. Nós, Caco, dizemos assim para aquele que está moldando o barro, não faz assim não, faz dessa forma, não faz desse jeito não, faz dessa outra maneira. Nós não aceitamos o exemplo de Cristo, nós não aceitamos o exemplo de Deus e nos conflitamos com isso. Quanto ao sábado, eu posso falar assim, conheço, como eu tive em muitas outras igrejas, pastor de outras igrejas, para mim era um conflito muito grande. Quando eu comecei a frequentar a igreja, para mim se tornou um conflito, até que eu comecei a brigar com Deus. Aí eu fui, eu falava, Deus, eu aprendi diferente, mas eu preciso entender a legítima da tua palavra. Aí eu me deparo com o Êxodo capítulo 16, que o sábado está antes dos 10 mandamentos. Aí isso já me machuca. Aí eu falo assim, opa, peraí, os 10 mandamentos quando eu olho ali, por que José no Egito não resolveu se dar à mulher de Pôtifar? Porque ele disse, vou pecar contra o meu Deus, mas não existia a lei da imoralidade sexual, não existia não cometerás adultério. De onde partiu esse princípio? Aí a gente vai para Romanos, a gente entende que Paulo diz que essa lei já é intrínseca dentro de nós. Deus já colocou dentro de nós essa lei, só que o pecado ele vai se acumulando em nós e vai entorpecendo. 2 Coríntios capítulo 4 fala que o Deus deste século entorpeceu, entenebreceu a mente do homem, o entendimento do homem, para quê? Para não lhe resplandecer a luz do Evangelho. Em Êxodo 20, Deus pega um povo completamente escravizado. E a primeira coisa que Deus faz é tirá-los da escravidão, tirá-los de um ritmo, vamos dizer assim, desproporcional de atividade, de trabalho. Um trabalho maçante. E detalhe, era direto, não tinha folga. Quando eles se depararam com a oportunidade, Deus fala assim, este dia vocês vão me consagrar e descansar em adoração a mim. Deus queria literalmente tirar da cabeça das pessoas o olho para as coisas da terra. Sim. E que ele fosse visto como Criador. E Deus sempre teve e tem esse cuidado conosco até hoje. A igreja, ela se promoveu de uma necessidade que existia na época, e diante dessa necessidade social, os líderes se promoveram adequando algumas normas para satisfazer. Então eles falavam assim, olha, você pode adorar a Deus como você quer. Não, Deus não quer esse tipo. É melhor obedecer do que sacrificar. É verdade. A gente está já chegando ao final aqui. Eu gostaria só de repartir com vocês dessa guerra, na realidade, que existe, né? É uma guerra muito mais ampla, né? O ser humano está dentro de uma guerra entre o bem e o mal, né? Nós somos o alvo. E aqui a lição, ela fala, bem no último dia,
que a guerra que o inimigo iniciou no céu contra Deus, ele busca continuar na terra. E o seu ataque à lei divina é fundamental à sua investida contra o Altíssimo. Satanás sabe que se ele mexer na lei de Deus, né, ele vai estar diretamente mexendo com a estabilidade do ser humano. Assim como o Shinji falou, na realidade os 10 mandamentos não são um fardo. Eles são para o nosso prazer, né? A gente que guarda o sábado, só quem realmente para no sábado e fala, puxa, que bom que tem o sábado, porque senão eu estaria trabalhando hoje também, estaria me preocupando com outras coisas. Então, assim como você falou, Shinji, não só um bem-estar espiritual, mas físico também, né? Que a gente precisa realmente desse descanso, né? De espírito, de alma, né? Então, que você que nos escuta, né? Que se você ainda não teve o prazer de guardar um sábado, guarde uma vez para você ver as bênçãos que você vai receber na sua vida. A sua família também vai ser beneficiada com isso, né? Eu agradeço muito a participação de vocês. Espero que vocês tenham um sábado muito feliz. E nós vamos então terminar esse estudo com uma oração. Eu peço que o Rômulo faça uma oração para a gente, por favor. Amém. Senhor Deus, louvamos ao Senhor pela oportunidade que nos dá de, ao abrir a sua palavra, ver as suas orientações para as nossas vidas. Rogamos ao Senhor a coragem para aceitarmos a sua palavra e força para renunciarmos o nosso eu. Amém. Senhor, que possamos dedicar a nossa vida como um ato de adoração contínua ao Senhor. Suplicamos que o Teu Espírito Santo possa estar sendo derramado sobre nós e que o santo dia do Senhor possa ser lembrado, porque assim será como diz a Tua palavra, te adoraremos de um sábado ao outro sábado. Que nos dê um sábado abençoado na Tua presença, em Seu santo e poderoso nome, Jesus. Amém, Senhor. Amém. Nós agradecemos muito a sua participação conosco nesta lição e gostaríamos apenas de lembrá-lo que você pode acessar os nossos cultos ao vivo todos os sábados pela manhã a partir das 10 horas e também aos domingos e quartas-feiras a partir das 19h30. Tenha um dia muito feliz e abençoado. Fica com Deus.